A história a seguir se passou com o falecido tio da minha mãe, Álvaro, lá pelos meados da década de 40, na cidade de Aripuanã, cidade que quase faz divisa entre os estados do Amazonas e Mato Grosso. Ele nos contou essa história há uns 15 anos atrás. Na ocasião estava eu e mais um casal de primos. A gente sempre o visitava com nossos pais, pois ele era uma pessoa bem querida e muito brincalhona, mesmo com a sua idade já avançada. Não dispensava uma piada ou uma travessura, mas ele sempre usava um lenço no pescoço, ou alguma camisa de gola alta. Isso era muito estranho, pois até mesmo se tivesse um calor daqueles, ele não deixava seu pescoço à mostra. Esse detalhe é muito importante. Lembrem disso mais pra frente. Ele já morava há mais de 40 anos aqui em São Paulo, mas dessa vez, quando ele nos contou esse caso, foi a primeira vez que vimos ele sério e com a cara de pavor, enquanto contava o seu relato. Bom, agora vamos para o seu relato. Ele tinha cerca de 13 anos na época. Se hoje em dia a cidade de Aripuanã já deve parecer um lugar esquecido no tempo, imagina nos anos 40. Ele disse que o fato em si aconteceu logo depois da Quaresma. Ele morava em um grande sítio que era dos seus avós, que posteriormente passou para seus pais. Em volta desse sítio tinha mais outros, onde alguns familiares seus moravam. Ao redor dos sítios, tinha uma floresta muito fechada, que se estendia até o estado do Amazonas. Floresta essa onde tinha fauna muito rica, então era normal ver animais selvagens andando pelos sítios, inclusive onças pintadas. Por conta disso, também era normal naquela época organizar grupos de caça e sair floresta dentro, matando animais para desfrutar de suas carnes. Meu tio Álvaro nunca gostou dessa ideia. Se já criavam animais nos sítios, por qual motivo tinham que matar os que viviam naquela floresta? Bom, nem todo mundo pensava como ele. Seu pai resolveu montar um grupo de caça com seus vizinhos e parentes, mas dessa vez meu tio iria junto, pois agora estava virando homem. Tinha que saber manusear uma espingarda e saber caçar, assim como contavam os mais antigos. Montaram um grupo de 8 pessoas. Dentre eles tinha um rapaz de 20 e poucos anos, que trabalhava no sítio do irmão do seu pai. O nome desse rapaz era João Anhanguetá. Era filho de homem branco, como a Índia. Ou seja, o coitado, além de não ser bem visto pelo povoado local, ainda também não era muito aceito pela tribo da sua mãe. Mas era um rapaz íntegro e muito trabalhador. O grupo saiu às 3 horas da manhã de um sábado e foram floresta dentro. A intenção era caçar o dia todo e voltar apenas no final do dia. Antes de entrar na mata, por insistência desse nosso tio Álvaro, que mesmo muito novo, era bem devoto de São Miguel Arcanjo. Ele sempre carregava no pescoço a medalhinha dele. Eles pararam na frente de uma igrejinha, que tinha bem perto da floresta. Rezaram um pouco pedindo proteção e logo depois foram no rumo do matagal. Entrando na floresta, andaram por uns 40 minutos. Como o grupo era muito grande, resolveram se separar em 2 grupos. Em um desses grupos estava Álvaro, um tio dele com seu filho, que era um pouco mais velho que o nosso tio, e João, o meio índio. O combinado era os 2 grupos se encontrarem no lugar que se separaram, antes do pôr do sol. Grupos separados, logo começou a caça. Horas depois o tio dele com o primo mataram um grande javali. João já tinha caçado 4 cotias, mas o tio Álvaro até agora não tinha matado nada. Mas na verdade, também nem queria. Claro que virou chacota pelos demais integrantes do grupo, pois era nítido que Álvaro não concordava com esse tipo de coisa. Enquanto seu tio ficou cortando e salgando as carnes para facilitar o seu transporte e não estragarem, os demais foram novamente à procura de mais animais para abater. Depois de um tempo andando, eles começaram a se sentir observados. A floresta, que antes era barulhenta, com vários animais e pássaros piando pelas árvores, agora estava quieta.
Um frio sobe pelo calcanhar dos 3 jovens e vai parar em suas nucas. João, bem sério, fala para eles voltarem onde estava o velho tio, que ficou descarnando os animais, e ir embora. Acataram sem retrucar. Mas e quem disse que eles achavam o caminho de volta? Passaram horas rodando a mata, e nada de achar o caminho. O sol já estava forte no céu, até que eles se depararam com uma anta. O primo de Álvaro aponta a espingarda, e mesmo João falando que não era uma boa ideia fazer aquilo, ele atira. Acertou em cheio o animal. A anta corre floresta dentro, e esse primo corre atrás. Eles vão atrás também para tentar impedi-lo de se perder sozinho na floresta. Acharam o animal caído e agonizando. O fedelho do primo dele fica todo faceiro com isso, e chega mais perto do corpo. E nisso, surge dos arbustos um enorme javali. Mas não era um javali qualquer. Era desproporcional ao tamanho normal. Era quase da altura de um boi, com presas que ultrapassavam facilmente os 40 centímetros do seu focinho, e de olhos bem amarelados. Ele tinha algumas coisas. Pareciam alguns hieróglifos, pintados de preto pelo seu corpo, e um tipo de aparato. Parecia-se uma cela no topo do seu enorme corpo, com algumas coisas que pareciam ser cestos pequenos, para carregar alguma coisa. Aquilo avança em cima do jovem caçador em uma fúria tão grande que o rasga inteiro em questão de segundos. Nosso tio Álvaro e o João correm floresta dentro, e aquela coisa segue eles derrubando tudo o que vê pela frente. Eles subiram rapidamente em uma árvore, e viram aquilo passando como se fosse um trem desgovernado debaixo deles. Aquilo ficou no meio dos arbustos procurando por eles. Mas o pior ainda iria acontecer. Eles começaram a sentir um cheiro podre no ar. Novamente alguma coisa os observa. Agora parecia que estava com eles, em algum galho de alguma árvore próxima. Dito e feito. O que viram foi de gelar as almas dos 2 rapazes. O observador se mostrou. Era um ser que parecia não ter mais de 1,30 m de altura, com o corpo parcialmente coberto de um pelo muito curto e de cor avermelhada. Sua pele também era avermelhada. Tinha feições indígenas e um cabelo ruivo como fogo, e olhos muito grandes, mas vermelhos também. Parecia ter pequenos chifres saindo de sua grande testa. Tinha partes do corpo pintadas por uma tinta preta. Tinha uma longa cauda fina e, o mais impressionante, tinha suas canelas e os pés virados para trás. Sim, esse era o famoso Curupira. Aquele ser gritava algo que parecia ser alguma língua indígena. Tirou um grande punhal com uma lâmina feita de pedra das suas poucas vestes, e apontando para ele enquanto gesticulava algo, parecia estar muito bravo. Os 2 desceram correndo e pulando da árvore, largando as suas espingardas para trás. Devido à situação, eles até esqueceram daquele porco demoníaco que encontraram minutos antes. Enquanto corriam, puderam notar aquela coisa pulando de árvore em árvore, gritando e assobiando, gritando algo incompreensível. Enquanto corriam, Álvaro nota que não é apenas aquela coisa ruiva e brava que estava com eles na floresta. Ele passa correndo rente a uma árvore e vê uma coisa encostada nela, que parecia ser um homem negro muito alto, com algumas vestes vermelhas e chifres bem grandes da cor marfim, saindo acima dos olhos, encarando-o. E João correu pela floresta. Essa coisa não fazia nada, só soltava gargalhadas terríveis e guturais. João começa a falar, e de fato, confirma que aquele ser poderia mesmo ser o Curupira, que o povo dele, os índios por parte da sua mãe, sempre falavam desse ser, que o Curupira não era esse ser fantástico, que o homem branco falava que protegia as florestas, animais e que só castigava os caçadores, mas que na verdade, os índios o consideravam como uma espécie de demônio que habita as florestas, que há várias gerações as tribos indígenas temiam esse ser. Essa abominação era conhecida por devorar crianças.
Ele sequestrava as crianças e lançava um feitiço nelas, onde as crianças não poderiam se mexer e eram devoradas aos poucos. Sempre que essa criatura sentia fome, ele tirava um pedaço da terra carne de suas vítimas, que eram praticamente devoradas vivas. E para que isso não acontecesse com certa frequência, algumas tribos faziam oferendas para esse ser, que constituía de carne fresca e cauim, um tipo de cachaça de mandioca e trigo, que era feita pelas tribos indígenas. Essas oferendas eram levadas no meio da floresta, e que possivelmente eles, meu tio e os demais, tinham invadido o território desse pequeno demônio maldito. Por isso, agora ele os caçava. Álvaro questiona João que aquela criatura estava falando aos berros. João explica que é difícil concluir com certeza o que aquilo falou, pois o Curupira fala em todas as línguas indígenas misturadas, que só conseguiu entender que eles iriam morrer. Foram logo saindo dali. O pai do rapaz munido de uma espingarda e João, que ainda carregava um 38 na cintura. Andaram por um tempo para ver se encontrava o segundo grupo, e de repente escutaram algo trotando no meio da floresta. Eles viraram para ver o que é, e era aquele javali monstruoso. Mas agora o pequeno demônio de cabelos de fogo estava em cima daquela criatura. Aquela coisa fica em pé no lombo do temível porco, e logo se abaixa novamente. Pega um arco e flecha que estava pendurado no enorme animal, aponta e começa a atirar neles. Aquelas flechas atravessam o peito do pai do rapaz falecido, outrora com muita facilidade. Ele cai se estribuchando todo. Os rapazes correm, e quando olham para trás, veem um enorme javali terminar o serviço e rasgar todo o homem. O Curupira fica à espreita no chão. Estava pulando de alegria vendo aquilo. Parecia uma criança quando ganha um presente que queria há muito tempo. Nosso tio e João correm até suas pernas não aguentarem mais e começam a ouvir vozes. Era o pessoal do outro grupo. Eles seguem aquelas vozes, mas parece que nunca chegam perto. Já é quase pôr do sol. Eles escutam o pessoal do outro grupo chamando por eles, mas eles não conseguem ver as pessoas. Era estranho. Pareciam até que estavam em outro plano. Sentiam e escutavam, mas não conseguiam ver as outras pessoas. Os dois resolvem ir embora por conta própria, sem esperar pelo outro grupo. Estavam quase chegando no limite da terra-floresta com um pequeno vilarejo, já bem esgotados e aterrorizados com a situação. De repente, surge novamente aquele ser montado naquele porco infernal. Era tudo ou nada. João saca o 38 e dá alguns tiros em direção aos seres. Ele e Álvaro correm em direções opostas. Agora era cada um por si, mas as criaturas também eram espertas. Enquanto aquele enorme javali persegue João, o Curupira corre em direção ao nosso tio. Aquele pequeno ser corria como o vento e logo alcança ele. O ser pula nas costas do nosso tio. Os dois rolam pelo chão. O demônio cai por cima de Álvaro, tira aquele enorme punhal e consegue cravar quase metade dele no pescoço do nosso amado tio. Depois do golpe ele sangra muito. O Curupira lambe o sangue do punhal feito de pedra e sorri. Mas quando estava prestes a desferir o segundo golpe, meu tio, como estava com as mãos no pescoço, tentando estancar o seu próprio sangue, deixa à mostra a medalhinha de São Miguel Arcanjo. Nisso, o ser demoníaco pula em cima do meu tio, muito bravo, e começa a gritar com ele. Começa a pular de raiva como uma criança birrenta. Aquela longa e fina cauda chega a chicotear o ar. O ser continua gritando algo incompreensível. Meu tio na hora entendeu o motivo. Era por causa da medalhinha que estava à mostra. Era a proteção dele. Ele tirou do pescoço e ficava apontando para a criatura. Ela seguia ele, mas de uma certa distância. Parecia que a criatura tinha medo daquele pequeno objeto. Essa distância foi aumentando, até que enfim, ele, com muito custo, conseguiu chegar no limite entre a mata e o vilarejo, a poucos metros da pequena igreja. Ele cai no chão fraco pela perda de sangue.
e a criatura não transpassa o limite da floresta. Fica lá encarando ele. Um pouco antes do meu tio desmaiar, ele nota aquela figura negra, aquele homem alto de poucas vestes vermelhas, que ele tinha visto enquanto corria pela sua vida no meio da floresta. A criatura vai chegando perto do Curupira. O homem negro, que agora parecia ser mais nítido, além daqueles chifres da cor marfim, também tinha uma perna só. Acaricia aquele demônio ruivo na cabeça, igual a um pai faz com seu filho. Aí ele lembra quem parece aquele ser, aquela figura, alto, de vestes vermelhas, com um olhar macabro e com apenas uma perna. Pois é, era o Saci. Aquela coisa o encarava, com um enorme sorriso que literalmente ia de orelha a orelha. Mostrava seus dentes que eram todos como presas. Aquela coisa assim o cachimbo e vai embora junto com o demônio ruivo floresta dentro. O segundo grupo encontra nosso tio caído, perto da igrejinha com o medalhão na mão. Eles também encontram João, muito ferido, com a perna toda dilacerada. Na verdade, o grupo salvou ele. Por algum motivo que ninguém soube, o grupo escutou os gritos de João e conseguiram matar aquele javali enorme, com incontáveis tiros de espingarda, enquanto o monstro avançava sobre o rapaz. A história se espalhou pela região e diz que depois desse dia, nunca mais ninguém teve coragem de adentrar aquela densa mata para caçar, nem para fazer qualquer outra coisa. Bom, depois que nosso tio contou essa apavorante história, ficamos com muito medo. Claro que também ficamos com aquele ar de desacreditados. Poxa, era uma viagem aquela história toda. Nosso tio Álvaro, percebendo que de assustado, passamos a ficar incrédulos, tira o lenço amarrado no seu pescoço e nos mostra o buraco da ferida ainda aberta. Ele diz que onde a lâmina do Curupira corta, nunca mais a ferida fecha. Agora ficamos horrorizados e demos 100% de crédito à história dele. Depois desse dia que ele contou esse fascinante relato, eu nunca mais tive coragem nem de sequer entrar em um simples bosque, com medo de ter o azar de dar de cara com o tal de Curupira, o demônio ruivo. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.